pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou falar pra vocês da minha coleção do autor Nicholas Sparks. Só lembrando que se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho de notificações. Bom, nessa lista que eu separei hoje pra vocês, como vocês perceberam, eu mudei toda a minha estante, organizei ela por cor. E aí eu fiquei pensando em como mostrar isso pra vocês, em um bookshelf tour ou mostrar por gêneros. E eu achei melhor mostrar por autores. Então sim, vai ter vários vídeos aqui no canal de alguns dos meus autores favoritos que fazem parte da minha estante. Começando com Nicholas Sparks, o primeiro livro que eu gostaria de mostrar pra vocês é o livro Uma Curva na Estrada. Esse livro ele é contado por dois protagonistas, dois pontos de vista, um de um assassino e um de um casal principal. E dentro dessa trama a gente vai ver como que o amor entre os dois personagens principais pode se confrontar com um passado aí muito bem diferente, muito bem, vou colocar assim, mal resolvido, porque teve uma grande perda para um dos personagens, então a gente vai entendendo pelo ponto de vista do protagonista, que foi o assassino, e do casal principal e como que essa história ela se mistura e se complementa. Esse foi um dos livros do Nicholas Sparks que eu mais gostei durante todos os livros que eu li, né, todos os livros que eu li, porque ele contém um tom de investigação, então para quem já acompanha esse canal há um tempo sabe que eu amo livros de suspense, então esse livro tem um tom de romance e um tom de suspense. Uma Curva na Estrada é um dos melhores do autor, que ainda não foi adaptado para o cinema, mas deveria ser adaptado para o cinema, que com certeza eu iria assistir. Um segundo livro que eu li do Nicholas Sparks já faz um tempo, bem antes da adaptação cinematográfica, é O Melhor de Mim. Nesse livro do Nicholas Sparks, ele tem aquele tom do romance que a gente já conhece, e ele vai contar a história de um casal que ele acaba se apaixonando, mas que as adversidades da vida muitas vezes sufocam esse casal, que fazem eles tomarem rumos diferentes. E depois de um tempo, eles acabam se encontrando numa outra situação e tem um final arrebatador. Esse foi um dos livros do Nicholas Sparks que mais me tirou suspiro, mais me tirou fôlego. E quando ele foi adaptado para o cinema, se você ainda nunca assistiu essa adaptação do cinema, assista, que vale muito a pena. Eu fiquei louca para assistir. E ele foi super bem adaptado, ele respeitou os protagonistas, descreveu os protagonistas como eles são descritos no livro. Então eu fiquei muito feliz com a adaptação do cinema dessa obra do Nicholas Sparks. Um próximo livro do autor que eu também amo de paixão e já resenhei pra vocês aqui no canal é Uma Carta de Amor. Então ele vai contar a história de um protagonista muito machucado, que ele acaba escrevendo cartas de amor, né, para um antigo amor da vida dele aí, e coloca numa garrafa. E a nossa protagonista, a garota desse livro aqui, ela encontra aleatoriamente pela praia uma dessas garrafas, lê o conteúdo, e ela, com trabalho no jornal, né, ela acaba publicando essa carta. E aí, gente, já pode esperar altas confusões e principalmente um envolvimento amoroso desses personagens, que a gente percebe que ele é muito real, muito bem construído. Tem questões aqui no livro que são muito bem trabalhadas. Também já tem adaptação para o cinema, é uma adaptação bem antiga, mas ela já existe. E eu também gostei bastante da adaptação, mas nesse caso eu acho que o livro ele trouxe aquele tom que a gente ama do Nicholas Sparks, que é aquele tom de dramaticidade, aquele tom que a gente vai conhecendo os personagens em camadas, e eles sim, são muitas e muitas camadas. Então eu gostei bastante desse livro, então eu super recomendo se você gosta daquela história de amor romântico mesmo. Não poderia faltar nessa lista O Diário de uma Paixão. Gente, esse livro, eu não sei o que falar desse livro, porque ele é uma história de amor que ele dura pra sempre, né? Ele tem várias e várias gerações. Então a gente encontra aqui a nossa personagem principal em um hospital, né? Ela tem um problema de Alzheimer, e ela encontra um senhor ali que diz que vai contar uma história pra ela. E aí a gente vai entrando nessa segunda história dentro de uma história, e a gente tem uma surpresa bem interessante no final desse livro, que é claro que eu não vou dar esse spoiler, mas também já tem adaptação para o cinema, que é com a Rachel McAdams, que é uma das minhas atrizes favoritas, então é a adaptação com ela. E eu acho que esse livro, embora ele seja fininho, ele é um dos livros que traz mais reflexões do autor. Então ele traz temas como a questão da questão do amor verdadeiro, né, o que está disposto, as pessoas estão dispostas a sacrificar em nome do amor, e também
Será que ele existe? Fica essa pergunta no livro aqui, que é claro que você vai ter essa resposta lá no final dessa narrativa. Então, esse livro, para quem gosta de um bom romance, não poderia faltar na minha lista de favoritos. Um outro livro que tem adaptação para o cinema é A Última Música, que ele tem como protagonista na adaptação cinematográfica a Miley Cyrus. Esse livro aqui ele vai contar a história conturbada da Ronnie, que ela tem uma revolta com o pai dela, que a gente não entende muito bem por que ela tem essa revolta, por que ela tem essa mágoa do pai dela, e aí ela vai passar um tempo com ele. Então a gente vê essa raiva da protagonista, os motivos que ela tem e como que ao encontro de um amor ali, né, durante essa temporada com o pai, pode cicatrizar muitas feridas. Então o Nicholas Sparks trabalha um tema que ele sempre trabalha nos seus romances, que é o amor como forma de redenção. Então, de repente, a protagonista encontra um mocinho que faz ela pensar em outras coisas, que traz outros temas à tona e também desperta novos sentimentos nessa personagem. Tem um final bem triste, né? Muitos livros do Nicholas Sparks têm essa temática, que não é um final 100% feliz, mas é um livro de muitas reflexões e muitas coisas aí para pensar, para refletir, enfim. É um livro que eu gosto bastante, fiz várias marcações, já fiz resenha para vocês no canal e, como eu disse, tem a adaptação cinematográfica do filme também. Um dos livros que mais me emocionou do autor, que é um dos meus favoritos da minha lista, é A Escolha. Eu li esse livro bem antes da adaptação cinematográfica, tanto que a capa do meu livro é a capa antiga, não é a capa com adaptação. E esse aqui ele vai contar a história de dois vizinhos, que eles acabam se odiando no início. Eu amo esses livros de romance estilo amor, cão e gato. E aí a Gabi, ela procura esse vizinho, né, sem saber que é ele, porque ela tem um cachorrinho lá que fica doente, e ela precisa de um veterinário, ele é o único veterinário da cidade. E aí ela fica com a cara no chão quando ela descobre que o vizinho dela, que ela brigou, que ela fez o maior barraco no noite anterior, é o veterinário, que ela tá ali, né, de frente agora no dia, pedindo ajuda. E aí é claro, gente, que ela também tem um outro namorado, está num outro relacionamento, mas acaba fazendo escolhas que vão de acordo com a visão de mundo dela, porque as pessoas mudam ao longo do tempo. E mais importante que isso, esse livro traz uma temática que mexe especialmente comigo, que é a questão de... Vou deixar no suspense porque você tem que ler esse livro. Esse livro aqui, lá pela metade do livro, a gente consegue ter a resolução principal do casal, né? Se eles vão ou não ficar juntos, se ela ficar com o namorado dela ou não. Isso é resolvido no primeiro ato. No segundo ato, eu acho que é um dos mais emocionantes e é um que mexe muito comigo, que é uma decisão que o protagonista vai ter que fazer em prol da nossa mocinha. Mas eu não vou contar pra vocês, porque esse eu vou deixar vocês descobrirem ao longo dessa leitura. Já tem adaptação cinematográfica, tem um dos meus atores favoritos, que é o Tom Welling, que ele era do Smallville, o Clark. Ele faz o namorado da personagem principal. Então é um dos filmes fofinhos, queridinhos e que eu amo muito esse livro. E eu fiquei muito feliz com a adaptação cinematográfica. Um próximo livro que tá na minha lista de leituras, porque esse aqui eu ainda não fiz a leitura do Nicholas Sparks, eu comprei, na verdade eu ganhei do meu marido no passado, que é 2 a 2, que vai contar a história de um pai que tem uma filhinha pequena que vai se deixar aí levar para um novo amor, um novo caminho na vida dele. Então eu tô com grandes expectativas aí em relação a esse livro. Vamos ver o que ele me reserva e está na minha meta de leituras para 2021. Um livro que foi dificílimo de encontrar, estava esgotado em todos os lugares possíveis, foi Almas Gêmeas do Nicholas Sparks. Esse livro fez tanto sucesso que foi adaptado novas capas, inclusive para Portugal e para a Inglaterra. E no Brasil, gente, quando eu estava atrás da coleção do Nicholas Sparks, esse livro estava esgotado em todas as livrarias, até na Amazon estava esgotado. Então eu não sei muito sobre essa história, mas ele está na minha meta de leituras para esse ano. Então ele tem uma capa super bonita também. Há rumores de que vai virar filme, mas não tem nada confirmado, principalmente por causa da pandemia, então muitas adaptações cinematográficas aí atrasaram o processo. Então vamos aguardar aí talvez uma adaptação, mas eu com certeza vou fazer a leitura esse ano desse livro aqui. O último livro que tá na minha lista de 2021 para fazer a leitura é No Seu Olhar, de Nicholas Sparks. Eu também comprei esse livro ano passado e ele foi um dos últimos que o autor escreveu, então fala que mais de 100 milhões de livros vendidos. Saiu como um dos melhores do The New York Times, então com certeza eu posso esperar grandes coisas aí desse autor. Gente, eu estava fazendo a edição do vídeo dos melhores livros do Nicholas Sparks e eu percebi que eu cometi um erro gravíssimo na edição.
eu esqueci de falar para vocês de um dos melhores livros do autor, que é Querido John. Esse livro ele vai contar a história de um casal que ele se apaixona, o John e a Savannah, e eles acabam se separando por alguns motivos aí ao longo da vida e vão se comunicando, se correspondendo ao longo deste livro através de cartas. E a grande pergunta que cabe nesse livro aqui é se esse amor, né, ele vai superar essa distância, se ele vai se superar ao longo dessa história por meio de cartas, se só isso vai ser suficiente para esse casal e tem um destino e um final surpreendente. Só uma ressalva que no livro, que a Savannah, no livro, ela é morena e por algum motivo no filme, na adaptação cinematográfica, ela é loira. Então tem esse detalhe aí do livro, para adaptação do livro e filme, que a gente não entende muito bem por que foi feito. Mas a história é maravilhosa, é um dos meus livros favoritos do Nicholas Sparks. E quando eu percebi na edição que eu não tinha falado desse livro, que eu tinha me esquecido dele na estante, essa é uma desvantagem de organizar a estante por cor, porque eu esqueço dos autores, eu tinha que vir aqui falar pra vocês desse livro, porque não poderia faltar nessa lista do Nicholas Sparks, um dos meus favoritos, meus queridinhos aqui, que é Querido John. Bom, gente, essa foi a minha coleção de livros do Nicholas Sparks. Como vocês viram, eu tenho muitos livros aqui na minha estante, apenas 3 livros que eu ainda não li, que foram livros que eu adquiri no ano passado, mas que estão na minha meta de leitura para 2021. Então essa foi a minha coleção aí de livros. Eu amo muito esse autor. Eu raramente gosto de romance, eu não sou uma pessoa que gosta muito de livros de romance. Eu leio romances, mas não é o meu gênero literário favorito. Mas o autor Nicholas Sparks, devagarzinho, ele foi me conquistando com a escrita, com a trama, com a reflexão que ele traz por trás dos personagens, e isso me cativou muito na escrita do autor, e hoje eu sou uma grande fã de Nicholas Sparks, gosto de livros de romance do autor, por causa dessa questão, dessa temática, desse jeito de escrever, que é único, né, extremamente característico do autor. Eu lembro que o primeiro livro que eu li do autor não está aqui na minha lista, porque eu li há muito tempo, foi O Amor para Recordar. Eu assisti primeiro o filme e depois eu li o livro. Eu li o livro em inglês na época, mas eu não tenho esse volume aqui, que eu peguei numa biblioteca. Mas ele foi um dos livros que me abriu as portas para o autor, para a escrita do autor. E aí eu acabei, né, gente, se tornando fã aí do Nicholas Sparks. Então me deixa aqui nos comentários qual desses livros é o seu favorito, ou se você tem outros livros do autor pra me indicar, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber e conversar com vocês a respeito disso. Um super beijo e até o próximo vídeo!